Boa noite! E aí, como tá você? Tudo bem? Conforme o nosso combinado, estou aqui para falarmos sobre ansiedade. Quem sabe, né, você está aí se perguntando se a ansiedade é algo ruim ou é algo que dá para fazer parte da sua vida, para você conviver, porque normalmente a gente olha para a ansiedade como traz algumas sensações, alguns sintomas físicos perturbadores, pensamentos perturbadores, a gente costuma ver a ansiedade de maneira negativa. Mas será que é por aí a maneira pela qual eu vou conseguir resolver esse meu problema de ansiedade? A ansiedade é um tema, vamos dizer assim, muito discutido, né? Muito investigado, que traz muita intriga, que traz, vamos dizer assim, muitas especulações. As pessoas buscam conhecer melhor do assunto, têm dificuldade de compreender um pouco. É por isso que eu escolhi esse tema para conversarmos hoje. E normalmente, quando a gente ouve falar de ansiedade, o que você escuta é como livrar-se da sua ansiedade, não é isso? Mas não é bem isso. Precisamos aprender a conviver com a nossa ansiedade. Por quê? Porque se você estiver alimentando interpretações problemáticas ou negativas da sua ansiedade, se você acredita que ela seja difícil de tolerar ou incontrolável, insuportável, se você pensa dessa forma, você continuará a se sentir ansioso ou ansiosa. Isso não ajuda em nada. Portanto, o primeiro passo, o mais importante, eu diria, não veja a sua ansiedade como uma inimiga. Não lute, não guerreie contra ela. Mas, Rose, isso é possível? Sim, claro que é. Por isso estou aqui, para ajudar você nesse processo. Embora seja muito comum, a ansiedade é um dos estados de humor mais perturbadores que podemos experimentar. Algumas pessoas se sentem ansiosas a maior parte do dia e outras experimentam ansiedade em situações particulares. Algumas pessoas, elas têm consciência das situações que as deixam ansiosas. No entanto, para outras, a ansiedade pode parecer um mistério. Em especial, quando ela parece surgir do nada, sem nenhum motivo aparente. A palavra ansiedade é por vezes usada para descrever o nervosismo temporário que é experimentado, por exemplo, numa entrevista de emprego. Você está numa situação que te deixa um pouco tenso. Você não quer dizer nada que venha prejudicar, que venha atrapalhar você conseguir aquele emprego. Então, você sabe que está sendo avaliado. Portanto, é normal que se sinta um pouco ansioso ou ansiosa diante de uma entrevista de emprego. Terminou a entrevista, você volta à normalidade. Foi temporário. Também pode acontecer de você se sentir ansioso ou ansiosa num exame médico, por exemplo. Você vai realizar, quem sabe, uma ressonância magnética, você precisa entrar naquela máquina que parece um túnel e faz aquele barulho que incomoda um pouco. Também é gelado o ambiente, certo? E pode ser que você se sinta meio ansioso ou ansiosa ao realizar o exame, mas ao sair do exame você volta ao seu normal. Foi temporário, mas também é usada para descrever tipos mais persistentes de ansiedade, como, por exemplo, fobias, medo de viajar de avião, medo de elevadores, medo de alguns insetos, como barata, aranha. Também existe a ansiedade social, que é medo de parecer tolo, criticado ou até mesmo rejeitado pelas pessoas. O transtorno do pânico, que são sentimentos intensos de ansiedade, nos quais as pessoas percebem-se prestes a morrer ou enlouquecer. O transtorno de estresse pós-traumático, que são lembranças repetidas de traumas terríveis com alto nível de sofrimento, como, por exemplo, após um assalto, após um acidente automobilístico, alguma situação que trouxe um trauma muito grande. Preocupações com a saúde, uma hipocondria da vida, medo de estar com alguma doença, mesmo que seja considerado sadio,
pelos exames médicos que foram realizados. Percebe? Os exames dizem que você está saudável, que você não tem nada, nenhum problema de saúde, mas o pensamento, a preocupação persiste em ter algo, estar com alguma doença. E o transtorno de ansiedade generalizada, como o nome diz, são várias preocupações e preocupações frequentes e sintomas físicos que podem estar associados também a essa ansiedade, ok? Nesse momento, eu quero convidar você para fazermos um exercício cognitivo. Muito bem, gosto de exercícios, gosto também de estar estimulando a imaginação. Pense agora na sua ansiedade, ok? Por 1 minuto, pense nela e responda algumas perguntas para você mesmo. Qual foi a primeira vez que você se recorda de ter se sentido ansioso ou ansiosa? Qual foi a primeira vez, a primeira situação que te deixou ansioso ou ansiosa? Pensa aí. Muito bem. Você se sente ansioso ou ansiosa a maior parte do tempo do seu dia? Ou apenas ocasionalmente, de vez em quando? Muito bem. Vamos para a terceira pergunta. Você considera a sua ansiedade leve, moderada ou grave? Num valor assim de 1 a 10. Que número você daria, que nota você daria que representa bem a sua ansiedade? De 1 a 10. Ok? Se é um valor baixo, é leve, né? 1, 2, 3. Se está lá no meio, entre 4, 5, 6, ela está moderada. Mas se você tem uma nota acima de 8, né? 7, 8, indo para o 9, ou seja, muito mais próximo do 10, portanto, ela pode ser grave, ok? Você se sente ansioso ou ansiosa durante todo o dia? Ou apenas em algumas situações particulares, em algo específico? E aí? Me diz. Muito bem. Então, se você se sente ansioso ou ansiosa apenas em algumas situações particulares, pensa aí, quais são essas situações que te deixam com ansiedade? De repente, estar em público? Que situação? Pensa aí. Responde para você mesmo, ok? Olha só, agora eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a direção. Eu morava em Alta Floresta na ocasião, quando eu decidi deixar de depender de ir e vir do meu esposo. Eu pensei assim, eu preciso aprender a dirigir. Então, meu esposo me motivou a procurar uma autoescola para ter as aulas. E eu comecei a realizar as aulas. Mas, como vocês sabem, a gente tem poucas aulas, né, na semana. Não são tantas aulas assim para você criar experiência. E meu esposo e eu, então, saímos com o nosso carro, vez ou outra, para treinarmos a direção. E aí meu esposo do meu lado, só que num carro que não tem como controlar 100% como o carro da autoescola, né? Onde o seu instrutor tem também ali, né, uma embreagem, onde ele também tem como estar controlando ali, tem como brecar o freio e interromper o acidente. Não era o caso, mas o esposo estava ao lado. E muitas vezes eu saía ali então com ele para treinarmos a direção, para praticarmos, para que eu pudesse aprimorar então a habilidade. E sabe, me sentia muito tensa, os músculos ficavam tão rígidos que eu segurava o volante com uma força que após a aula as mãos, os braços ficavam doloridos. E tinha uma ponte próxima ali que a gente passava, que me dava um frio na barriga e que muitas vezes eu queria evitar de atravessar aquela ponte, porque eu ficava pensando, vai que eu perco a direção e caio no rio. Portanto, a minha ansiedade estava altíssima ali naquele momento, praticando a direção. E muitas vezes a vontade era de evitar aquilo, para não sentir tanto desconforto. Porém, o tempo foi passando e eu fui desenvolvendo
mais habilidade, conforme o treino foi acontecendo, a minha ansiedade foi diminuindo a um ponto que não incomodava tanto. E aí então foi se normalizando, e hoje, quando dirijo, não sinto esse alto nível de ansiedade. É claro que a gente sempre está buscando estar em condições seguras. Olha só, eu quero que você analise comigo essa situação, ok? A ansiedade, ela diminui naturalmente se não lhe dermos atenção. Portanto, no início, quando tudo era novo, quando tudo ainda era desconhecido, não era automático, eu estava aprendendo, desenvolvendo uma habilidade, o meu nível de ansiedade era muito alto. E eu estava pensando muito na minha ansiedade, no meu coração acelerado, na minha transpiração, na minha respiração ofegante, nas minhas mãos trêmulas. Tudo isso estava muito ali, presente. Mas conforme eu fui desenvolvendo a habilidade, fui treinando, a ansiedade, ela diminuiu naturalmente, porque eu parei de dar tanta atenção a ela, já que eu percebi que já estava tendo mais, digamos assim, domínio sobre a direção. Eu percebi que não era tão perigoso assim como no início. Percebi que eu poderia controlar também a situação e não causar um acidente. Por quê? Vamos refletir. A ansiedade varia muito entre situações e de uma pessoa para outra, ok? Talvez você discorde imediatamente dessas duas conclusões que eu cheguei. Você pode estar pensando assim: isso não é verdade para mim. Eu me sinto ansioso quase diariamente, isso dura horas. Eu até agora consigo dirigir. Ou você poderia dizer: qualquer um ficaria ansioso se tivesse que passar pelo que eu experimento hoje. Não estamos sugerindo que todas as experiências de ansiedade são de curta duração, ou que algumas situações não deixariam a maioria das pessoas ansiosas. Em vez disso, propomos aqui uma outra questão. Analise comigo. Para que permanecesse altamente ansiosa naquela situação que eu citei para vocês, ao desenvolver a habilidade de direção, eu teria que estar preocupada com pensamentos como estes, Dirigir é muito perigoso. Eu poderia facilmente sofrer um acidente, eu poderia ficar gravemente ferido ou até morrer. Muitos motoristas jovens, inexperientes, sofrem acidentes. Talvez outros motoristas não estejam prestando atenção na estrada. E aí então eu vou tornar aquela experiência muito perigosa. Vou estar permanecendo altamente ansiosa pensando assim. Ou eu poderia pensar assim: sou uma péssima motorista, nunca vou aprender a dirigir. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não me lembro de todas as informações que eu tive na autoescola. E se em vez de pisar no freio, eu pisar no acelerador? Estou tão ansiosa que eu sei que eu sou uma péssima motorista. Minha coordenação é tão ruim, eu sou mas tão desastrada, que eu nem posso imaginar como eu poderia tornar uma motorista segura. Percebe? Ou quem sabe poderia pensar assim: melhor ficar em segurança e evitar a direção. Eu não vou sentir essa ansiedade terrível se eu evitar aprender a dirigir. Portanto, nem vou tentar. Sabe de uma coisa? É mais seguro se eu for uma passageira e deixar a direção para alguém com mais experiência, com mais segurança. Saber dirigir? Não é necessário para a sobrevivência. Eu posso ficar sem isso. Ou quem sabe, eu poderia pensar: estar tão preocupada significa que dirigir deve ser muito perigoso mesmo. E se eu tiver um acidente e destruir o carro? E se eu tiver uma crise aqui, ficar tão nervosa toda vez que eu estiver na direção? E se eu não aprender a relaxar enquanto eu dirijo? As chances de sofrer um acidente podem ser muito maiores. Você concorda comigo que tais pensamentos contribuirão para que a minha ansiedade permaneça altamente ansiosa? Muito bem. Agora, quando a minha ansiedade de fato diminuiu com as repetidas experiências de dirigir, o que será que eu estava pensando? Dirigir é um risco aceitável. Bom, considerando o número de motoristas na estrada, acidentes não são tão comuns assim. Eu poderia pensar isso.
Bom, estou em uma estrada do interior, pouco movimentada, né? Alta Floresta é uma cidade pequena, lá aqui do interior do Mato Grosso. As estradas não são tão assim trafegadas, então é bastante seguro. Eu poderia pensar, estou dirigindo tão devagar que é difícil de acreditar que eu poderia me machucar se eu fizesse alguma coisa errada. Ou eu poderia pensar o seguinte, meu esposo pode segurar a direção caso eu cometa algum erro. Seria um pensamento mais válido, você não concorda comigo? Ou de repente eu poderia pensar assim, posso aprender a dirigir? Todo mundo começa como aprendiz, ninguém nasce sabendo. Se eles podem, eu também posso. Se eles conseguiram, por que eu não conseguiria? Estou prestando, melhor dizendo, muita atenção à estrada. Estou aqui, estou atenta. Estou dirigindo com o máximo cuidado que eu posso. Ou quem sabe eu poderia pensar assim, melhor superar meus medos agora. Estou confiante de que minha ansiedade vai diminuir quanto mais eu praticar, quanto mais eu me dedicar e me esforçar. Se eu não enfrentar agora a minha ansiedade em relação a dirigir, depois só vai piorar. Se eu não aprender a dirigir, eu vou sempre ser dependente do meu esposo ou de outra pessoa. De um Uber, de um táxi, de um mototáxi, e assim vai. Sempre dependendo do outro. Ou eu poderia pensar assim, preciso manter o foco no problema. Eu já me senti ansiosa quando estava aprendendo uma nova habilidade e consegui superar minha relutância. Por exemplo, quem sabe uma nova língua, quem sabe andar de bicicleta antes de tentar aprender a dirigir, né? Quem sabe eu vou me recordar de alguma situação que eu precisei também desenvolver habilidade e fiquei ansiosa também quando realizei de início e que hoje já domino. Quem sabe eu penso assim, preciso me concentrar no que eu aprendi em minhas aulas de direção e tenho todas as informações necessárias para ser uma boa motorista. Com pensamentos assim, a minha ansiedade então tende a diminuir e foi o que aconteceu comigo. Portanto, é bem provável que não seja diferente com você. Muito bem, agora que basicamente vimos o que é ansiedade, vamos falar sobre a forma como ela se apresenta, ou seja, sobre uns sintomas ansiosos, que normalmente é aquilo que mais perturba, não é verdade? Portanto, a ansiedade, ela pode se apresentar de duas formas. Através de sintomas cognitivos, ou seja, incluem os pensamentos sobre perigo ou coisas ruins acontecendo e de que eu acredito que não serei capaz de lidar adequadamente. Esses pensamentos frequentemente ocorrem como imagens e não apenas como palavras. Vamos pensar o seguinte. Você imagina que você está falando em público e você se sente ansioso ou ansiosa só de pensar nisso. Aí, de repente, você imagina lá na sua cabeça que durante a sua fala dá aquele branco que você tanto teme. E aí você já se imagina gaguejando. E aí você imagina as pessoas rindo de você e cochichando uma no ouvido da outra. Aí você imagina que você larga o microfone e sai correndo para chorar. Só de pensar nessa situação, você já sente ansiedade. Você então está imaginando, você está tendo o quê? Imagens mentais, não só palavras, de uma situação temida. E quando você imagina isso, você fica mal e aí o que você faz? Você já quer evitar aquela situação temida, porque você imagina que vai acontecer exatamente aquilo que você pensou. Esses pensamentos te levam à evitação, por medo de que algo realmente ocorra. Então, eu evito. Rejeito, então, promoções no trabalho, porque quem sabe essa promoção vai me expor numa situação que eu temo, como falar em público.
fazer uma capacitação, um treinamento de pessoal. Então eu evito a promoção, prefiro ficar aqui onde eu estou tranquila, estou adaptada nesse lugar, não quero sair daqui. Pode ser também que você evite, por exemplo, viajar de avião, porque só de imaginar estar no avião, você já pensa, o avião vai cair. A chance de cair é incrível. Nossa, é muito perigoso viajar de avião. Então você prefere viajar longas distâncias, dias, dentro de um carro ou de um ônibus e evita o avião. Ou você, quem sabe, evita elevadores e você prefere subir escadas até o 9º, 10º andar de um prédio. Ah, mas eu não vou entrar nesse elevador. Percebe? Como se imaginar numa situação temida pode trazer um alto nível de ansiedade que te leve à evitação, evitar a situação temida. Isso pode trazer prejuízos no seu dia a dia. Você concorda comigo? Agora vamos falar sobre os sintomas físicos, que é uma outra forma da ansiedade a se apresentar. Inclui dificuldade de respirar, batimentos cardíacos, acelerados, a boca fica seca, você começa a transpirar, uma tensão muscular, tremores, vertigens, parece que você está tendo uma tontura, uma sensação de desmaio, Pode sentir também náusea ou distúrbios gastrointestinais, como a diarreia ou vômito, calorões ou calafrios pelo corpo todo, uma urinação frequente, uma inquietude ou dificuldade de engolir alguma coisa, às vezes até mesmo a própria saliva. Você pode apresentar alguns desses sintomas físicos ou, quem sabe, todos eles. Por que essas coisas acontecem? Por que esses pensamentos persistem, perturbadores, que incomodam? Por que esses sintomas físicos também, que eu estou sempre sentindo quando estou ansioso? Olha só, a gente vai compreender daqui a pouquinho por que isso acontece. Mas antes disso, eu gostaria de responder uma outra pergunta para você. Por que uma pessoa se torna ansiosa, Rose? Será que é possível nascer já ansioso ou ansiosa? Será que isso é genético? Olha só, eu quero dizer para você que vários fatores estão associados à ansiedade. Eu não posso dizer para você que é isso ou aquilo. Várias coisas contribuem, mas pode ser sim que tenha aí uma carga genética. Não descarto, ok? Mas, na verdade, as experiências da vida, no ambiente em que você cresceu e se desenvolveu, isso também contribui bastante, tá? Somado a outros fatores. Então, falando sobre as experiências da vida, por exemplo, ter sofrido um abuso físico, emocional ou sexualmente, um trauma aí na sua infância, na sua adolescência, pode contribuir. Envolver-se também em um acidente automobilístico, um acidente, quem sabe, onde houve vítimas fatais. Se não houve vítimas fatais, pessoas ficaram feridas, ou foi um acidente assim tão sério que deixou um trauma aí. Doenças ou mortes de seres queridos, coisas também que nos ensinam. A gente não pode culpar os pais, eu acho que não é legal a gente ficar jogando culpa nos pais de algumas coisas, mas muitas vezes os pais contribuem, para que a gente desenvolva aí um nível de ansiedade. Por exemplo, pais muito superprotetores, onde tudo é perigoso. E aí, nós que somos mais antigos aí da década de 80, 90, você deve se lembrar quando a mamãe dizia assim: olha, não vai lá fora, porque o homem do saco vai te pegar, vai te levar, não vai na rua. Lembra disso? Ou às vezes a gente ouvia também: olha, se você se sujar, você vai ficar doente, então não se suje. São coisas que aprendemos, coisas que nos ensinam. O mundo é muito perigoso. Não vá em tais lugares, Só ande se estiver com o papai e com a mamãe. E assim a gente acaba ficando muito engessado. E isso pode sim contribuir para que a gente desenvolva sintomas ansiosos. Coisas que observamos também.
Por exemplo, as notícias trágicas nos telejornais. Olha só, imagina aí, nós estamos vivendo uma pandemia e os jornais, os telejornais estão com uma enxurrada de notícias, notícias trágicas, né? Pessoas morrendo aí de coronavírus, tem pessoas que têm coragem até de postar aí pessoas tendo uma crise respiratória até morrer, como foi ali um jornal da Bolívia, que foi muito criticado, porque isso gera pânico nas pessoas, né? A gente não precisa ver essas coisas. São imagens doentias, né? São notícias que adoecem, que causam pânico. É claro que você e eu precisamos ser informados, a gente precisa saber do que está acontecendo, mas também não precisamos estar colocando a nossa mente através de enxurradas e enxurradas de notícias que só nos farão mal. Experiências que parecem também demasiadas para lidar com elas, como eu já disse, falar em público, ou quem sabe ter um novo bebê. Agora, é o seguinte, eu queria que você refletisse comigo. Por que existem diferentes sentimentos e respostas a uma mesma situação? Por exemplo, falar em público para você é a gota d'água. Você evita falar em público porque te deixa ansioso, ansiosa demais só de pensar. Mas para outras pessoas, não é a mesma coisa. Tem pessoas que falam em público e não sentem tanta ansiedade. Ou quem sabe não sentem nada de ansiedade. Porque já dominam ou controlam ou se sentem seguras na situação. Então, por que existem diferentes sentimentos e respostas a uma mesma situação, Rose? E eu quero te levar então agora a imaginar. Imagine que lhe pedissem que você andasse sobre uma prancha de 20 centímetros de largura, ou seja, não é tão larga assim, e 2 metros de comprimento. Não é tão comprida assim, certo? Mas que essa prancha estivesse apenas 40 centímetros do chão. Você seria capaz de fazê-lo? Você sentiria medo de atravessar uma prancha de 20 centímetros de largura, 2 metros de comprimento, a 40 centímetros do chão, menos de meio metro do chão? Você teria medo? Você aceitaria o desafio de atravessar? Seria tranquilo? Bom, agora, e se nós colocássemos essa prancha de modo que ela ficasse a 15 metros de distância do chão, equivalente aí a um prédio de 5 andares? Tudo certo? Você toparia atravessar essa prancha, caminhar sobre ela? Diz para mim. Percebe que existem diferentes sentimentos e respostas à mesma situação? Caminhar sobre uma prancha de 20 centímetros de largura? A resposta está em nosso modo de observar ou de analisar o perigo. A maioria das pessoas consideraria muito perigoso andar sobre uma prancha a 15 metros de altura. Eu consideraria. Poderia pensar assim, e se eu perder o equilíbrio? Eu poderia cair e morrer. Eu provavelmente perderia o equilíbrio porque a altura me deixaria tonta. Ou eu poderia pensar assim, isso é uma tolice, simplesmente não vale correr o risco. Ok? Agora eu quero agregar uma outra coisa nessa sua imaginação, ou na nossa imaginação. E se fosse colocada uma cama elástica embaixo da prancha? Você arriscaria atravessar essa prancha a 5 andares, 15 metros de altura do chão? Se lá embaixo tivesse uma cama elástica, toparia atravessar? Te traz mais segurança? Sim ou não? Quem sabe alguns diriam, Rose, agora eu atravessaria. Agora eu toparia, porque tem uma cama elástica, se eu cair, não vou morrer. Mas quem sabe, alguém ainda diria, não, nem com a cama elástica lá embaixo eu toparia, é muito alto. Não, não.
não passaria por isso mesmo. Talvez um acrobata não ficasse nervoso, porque pensaria assim: ah, isso não é tão perigoso, já fiz isso muitas vezes. Por outro lado, a maioria das pessoas não consideraria perigoso andar sobre uma prancha que estivesse apenas a 40 centímetros do chão. Concorda comigo? Percebe? Respostas diferentes para uma mesma situação, dependendo de como você analisa o perigo que essa situação pode trazer para você. Com este pensamento, com essa imaginação, eu quero convidar você para a gente pensar nas respostas da ansiedade. Todas as mudanças físicas, que são os sintomas físicos, comportamentais, como a evitação, e de pensamento, como ter pensamentos ruins sobre algo que pode acontecer, que nós experimentamos quando nós estamos ansiosos, fazem parte das respostas de ansiedade denominadas luta, fuga ou congelamento. Essas três respostas, elas podem ser adaptativas. Essas respostas podem ser adaptativas quando nós enfrentamos um perigo real. Para ver como isso acontece, imagine comigo. Como você gosta muito de imaginar, né? Se você é ansioso ou ansiosa, você gosta muito de imaginar. Então eu quero convidar você para imaginar. Imagine comigo o seguinte. Imagine que você está de férias numa cidade ainda desconhecida e decide fazer uma caminhada à noite, mas acaba se perdendo numa rua escura. De repente, você nota que um homem grande, a mais ou menos 25 metros de distância, está vindo em sua direção. Você interpreta que ele te viu e deseja atacar e te roubar. O que você deveria fazer? Me diz aí. Uma opção seria lutar. Para fazer isso, o seu coração bateria mais rápido, sua respiração aceleraria e seus músculos se contrairiam. A transpiração ajudaria a refrescar o corpo. Como você pode perceber, todas essas mudanças corporais seriam úteis nessa situação. Mas talvez você não ache que lutar com esse homem seja uma boa ideia. Então você acha melhor fugir, correr, perna para quem te quer. Então, para correr rápido, você iria precisar de um batimento cardíaco também acelerado, muito oxigênio, tensão muscular e transpiração. Portanto, as mesmas mudanças físicas que compõem a resposta de luta integram também a resposta da fuga, percebe? Com um pouco de sorte, correr pode salvar você de ser atacado ou atacada. Mas ainda existe uma terceira resposta, uma outra possibilidade, que você pode achar que funcione bem. Congelar. Talvez o homem não tenha visto, na verdade. Então, se você ficar imóvel, ele talvez não note. Sabia que isso acontece na natureza? Existe um pássaro chamado João Bobo que ele usa essa estratégia. Diante de um predador, de uma ameaça, de um perigo real, ele congela. Fica imóvel. E muitas vezes funciona. Quando o predador não viu, não percebe, passa e não ataca. Porém, às vezes isso pode não funcionar bem. Nesse caso, um congelamento total iria exigir que você tivesse os músculos muito mais tensos e rígidos, com o tórax apertado, até mesmo a sua respiração seria imperceptível para o homem. Percebe? Essas três respostas à ansiedade, luta, fuga e congelamento, são boas reações a um perigo real. A ansiedade, como eu já disse, ela é adaptativa quando o perigo é real ou grave. Portanto, não deveríamos desejar nos livrar completamente dela. Esse não é o objetivo. A ansiedade, ela não é a sua inimiga. Comece a ver diferente. Para que você entenda melhor, pense na sua ansiedade como semelhante à resposta à dor que todos nós temos.
Seria muito perigoso se não sentíssemos dor. Você não concorda comigo? Por exemplo, você e eu não afastaríamos as nossas mãos de uma panela quente ou nossos dedos das chamas de um fogão acesa. Nos queimaríamos. Isso não seria bom. Da mesma forma, dependemos de nossa resposta à ansiedade para nos alertar dos perigos que devemos enfrentar ou manejar. Portanto, essas 3 respostas, elas são adaptativas. Precisamos delas como a resposta à dor, senão poderíamos nos prejudicar seriamente. Pensa o seguinte, imagina você, se nós não tivéssemos nenhum medo de altura. Imagina você se nós não tivéssemos nenhum medo de animais selvagens. Imagina você se nós fôssemos desprovidos de medo. O que poderia acontecer comigo e com você? Será que nós iríamos estar alertas em relação a perigos reais ou graves que poderiam comprometer a minha e a sua integridade física? E aí? Percebe? Por que você e eu não deveríamos tentar nos livrar da ansiedade, mas aprender a conviver com ela? O meu objetivo aqui, nessa série de palestras durante essa semana, é te ajudar a reduzir sua ansiedade quando não há presença de um perigo real ou grave. Quando o perigo não é tão sério como você acha que é, ou quando a ansiedade já está tão excessiva que interfere no bom manejo das situações do seu dia a dia. Porque quem sabe a sua ansiedade já está tão grave, tão crítica, que você não consegue trabalhar por ter medo de ter uma crise no seu trabalho. Quem sabe a sua resposta à ansiedade está tão grave que você evita várias situações para não sentir alguns sintomas físicos ou para não ter pensamentos perturbadores. Portanto, você tem se limitado a algumas coisas. Você tem prejudicado os seus relacionamentos e, quem sabe, se privado de situações que te traziam prazer ou que, quem sabe, iria promover crescimento, desenvolvimento das suas habilidades. Lembre-se, essas orientações que trarei aqui durante essa série em nenhum momento substitui a psicoterapia que você talvez esteja realizando ou deveria realizar. O acompanhamento com um profissional psicólogo, ou quem sabe até mesmo um psiquiatra, é insubstituível. Se você ainda não faz, deveria pensar seriamente nisso. O único que eu desejo é contribuir nesse processo. Contribuir. Não estou aqui para substituir nada. Não me entenda mal. Amanhã falaremos de estratégias que poderão te ajudar na redução de sua ansiedade. Portanto, não perca!